Os desportos de combate voltam a marcar presença aqui no lado B do Porto Canal e de resto tem sido também uma aposta nossa nestes desportos, cada vez com mais adeptos em Portugal. Já por cá passaram nomes fortes do taekwondo, do boxe. Hoje vamos falar um pouco de tudo, porque o nosso convidado, Atílio Coelho, já praticou um pouco de tudo no que diz respeito aos desportos de combate. É de resto também campeão nacional de low kick e de full contact, como provam os cintos que temos aqui também na nossa mesa, que daqui a pouco também poderá ver. De resto, então, Atílio, o Gladiador Coelho, foi assim que ficou conhecido. Obrigado por teres aceito o nosso convite. Atílio, uma carreira, apesar de tudo, que te deixa certamente muito orgulhoso. Foste campeão nacional, como eu já disse, de low kick e de full contact. Ter estes cintos não é para toda a gente, convém dizer. Agora que, olhando para trás, até porque agora já estás quase numa fase em que estás noutro ponto, como professor, mas já lá vamos, certamente sentes-te orgulhoso por aquilo que alcançaste. É verdade. Foram quase 15 anos do amadorismo, ou seja, o primeiro da prática desportiva, depois do amadorismo, até entrei como profissional muito cedo, dentro do kickbox, e fiz um bocadinho de tudo. Fiz boxe, passei para o boxe profissional, do boxe amador para o profissional, fiz 4 anos de jiu-jitsu também, tirei as graduações de primeiro instrutor de jiu-jitsu, passei pelo submission, também fiz umas lutas de submission, fiz umas lutas de vale tudo também. Portanto, isto foi mesmo, mas isso foi porque quiseste experimentar mesmo todas as vertentes? Eu costumo Ou dizer, precisavas de mais desafios? o desporto de combate foi o que fez de mim homem, é o que eu costumo dizer. E eu acho que um bom praticante gosta de fazer um bocado. Quem gosta de lutar, gosta de Ser lutar completo, todo. não é? Ser completo. Foi para formação pessoal, porque queríamos especializar dentro dos esportes de combate de uma forma especializada. Aliás, foi o que eu tirei, foi a tese que eu me especializei na faculdade, foi os desportos de combate. E depois porque sou completamente apaixonado pela luta e todo tipo de ringue apaixonava-me na altura. E eu fui lutando, fui experimentando isto, aquilo, fui fazendo. E eu costumo dizer que o padeiro nasce para fazer pão, o músico para fazer música e nós nascemos para lutar e quem gosta de lutar faz um bocado de tudo. Atílio, como muita gente nesta vida dos esportes de combate, vens não digo de uma infância problemática, mas de um meio complicado. Isso deu-te mais força depois para venceres nesta área, que não é fácil, obviamente, que obriga a grandes sacrifícios, a muito treino, a muita dedicação. Eu acho que realmente há mais pessoas nos esportes de combate, ou seja, no profissionalismo dos esportes de combate, quando são indivíduos de meios sociais mais baixos, claro, porque damos mais valor, não nos importamos de sofrer tanto, de ultrapassar certas dificuldades. Já passaram por elas de outra forma. Já passámos por elas, sabemos que é preciso trabalhar para chegar a certos pontos, então temos maior espírito de sacrifício. Eu acho que é mais por aí. É isso. Porque acho que uma pessoa que, por exemplo, que não dependa monetariamente de uma situação destas, poderá relaxar-se um pouco mais, não é? Preciso, se calhar não dá aqueles 5 minutos extra no fim do treino, ou não chega mais cedo ao treino, ou não se preocupa tanto com a alimentação. Nós temos, se calhar, uma imposição social de não falhar, porque temos também muita gente à nossa volta que está ali e somos o orgulho, às vezes, da cara de uma zona, somos o orgulho de uma zona, de umas pessoas. Que os veem como exemplos também, não é? É o nosso menino, é o nosso campeão. Claro. Eu fui apelidado como o Gladiador, realmente. Surgiu, queria... Aquela raça também no ringue. Sim, assim. Mas foi por causa de sempre aquela história da imagem, claro, gostava de tratar a imagem, um bocado também com as minhas conversas com o Nuno Cruz, o atleta tinha que ter uma imagem, e depois houve uma altura que comecei a fazer uns cortes de cabelo assim mais para chamar a atenção, claro, e pedi à minha mãe para me fazer um calção diferente, andei à procura de um design de calção e então vi aquelas túnicas dos gladiadores que têm uns losangos e tal, e então pedi para me fazer uma túnica em preto e dourado. E lá ficou o nome, não é? E ficou, e a túnica foi muito bonita. Fiz a primeira luta com aquela túnica e as pessoas todas, está mesmo igual a um gladiador e tal, e não sei o quê. E depois, por causa da tatuagem nas costas e no braço, comecei a ser anunciado como um gladiador e pronto. Aí está. Eu ia perguntar exatamente onde é que tinha vindo o gladiador, está aí respondido. Esta questão, Atílio, de vir de um meio difícil, crescer, ser um atleta do mais alto nível, e como disse há pouco, acabas por ser, obviamente, um exemplo para muitos jovens, e é algo que tu te preocupas bastante, tens o cuidado de, sempre que podes, ou ir às escolas, ou dentro da zona de onde tu és, passar uma mensagem positiva e te explicar que há muitas saídas que não aquelas que às vezes aparecem ali facilmente à frente. Não é? Exatamente. Ora bem, normalmente os miúdos, eu costumo dizer assim, os meus meninos vivem no bairro e só conhecem o bairro, aquelas paredes, aquelas escadas, aqueles cantos, aquelas realidades.
O que o desporto faz é, provém-lhes, mostra-lhes outras janelas, abre-lhes umas portas. E eles veem outras realidades, faz-nos viajar, faz-nos ir a outros sítios, ver outros combates, conhecer outras pessoas, vamos aos after parties depois das lutas, dos combates grandes e começamos a conhecer outro mundo. Outros horizontes. Outros horizontes. E então o desporto funciona como um recuperador social. E eu, pessoalmente, tenho o cuidado sempre de tentar recuperá-los ou das malhas do crime ou da droga, tentar falar com eles um bocado como falaram comigo na altura. Retribuires aquilo que também te deu a ti este desporto, não é? Exatamente. É isso Mas que... eu tento fazer de uma forma, como eu costumo dizer, a mim fizeram-me de uma forma mais antiga, mais disciplinada. Disciplinaram, eram mais rigorosos. O meu primeiro treinador, que é o meu treinador de coração e vai ser sempre, era rigoroso, obrigava-me a ir à escola. As pessoas ainda agora se riem e relembram, e quando ele te fazia isto, quando ele te fazia aquilo. Mas se calhar isso foi preponderante. Mas foi ele é que me lembro perfeitamente. Ele deu-me os meus primeiros calções, deu-me as minhas primeiras luvas, não me deixava treinar, não me deixava lutar se eu não lhe mostrasse as notas da escola. Eu não sou tão... não imponho tanto, mas todos os anos vou a uma escola secundária dar um seminário aos miúdos, ou uma ação de formação aos professores, para não... Aos professores é para eles não terem o preconceito dos esportes de combate serem violência. Claro, que é aquela bandeira que quando se fala nisto, fala-se em violência. Exatamente, aos professores é por aí. E aos miúdos é mostrar-lhes que isto pode dar para muita coisa. Claro. Explico-lhes a minha situação que foi do ringue fiz trabalhos fotográficos, do ringue fiz passarelo, fiz representação de moda, fiz presenças, fiz relações públicas. E por estares ligado a isto, até acabaste por te formar, és licenciado. Exatamente. E se calhar se não tivesses tido esta vida e pessoas que puxassem por ti como puxaram, certamente não seria esse o caminho. Sem dúvida que não. Portanto, e agora sou licenciada e mostra-se claramente que através dos esportes de combate chegaste onde estás hoje. Olhando para trás e para todos os combates que realizaste, há algum que te tenha marcado mais do que outros? Um que tu tenhas como aquele combate? Positivo ou negativo? Os dois, se quiseres. Se tivesse um positivo e um negativo. Positivo. Sem dúvida, o primeiro cinto, o campeão de kick, na Arena de Matosinhos, a arena cheia, em apogeu, o público todo, os amigos todos, quando foi até ao fim, quando é dada a decisão, caí de joelhos, em lágrimas, comecei a chorar. Ser campeão é qualquer coisa. E lembro-me perfeitamente que há um amigo meu de coração, o Bruno salta ao ringue, entra a correr, somos amigos desde miúdos, costumávamos ir os dois para o treino, eu costumava ir para as antigas Antas ainda, e ele já andava lá, e a gente tem um nome carinhoso de lhe chamar Chanfrado, e íamos para lá, e ele entra a correr, salta às cordas, e pega em mim ao colo, e isso foi transmitido na televisão nacional, pega em mim ao colo, e eu a chorar, e ele a chorar agarrado a mim. É um caminho todo que te leva ali também, não é? Exatamente. Aquele momento, é muito trabalho, muitos anos para chegar aquela imagem dele pegar em mim, eu a chorar e ele pegar em mim, que ele é grande, pega em mim assim, e ele a chorar agarrado a mim. E esse foi o positivo. É aquele combate que marca, obviamente, uma vida. É o combate que marca mesmo, até porque as pessoas queriam tirar fotografias, lembro perfeitamente dos fotógrafos. Limpa as lágrimas e tal, não conseguia parar. Eu acho que fui para casa a chorar ainda. Acho que fui para casa, pousei o cinto. Já o Ricardo Fernandes disse uma vez uma coisa parecida, que andou para aí uma semana a olhar para o cinto, depois de ganhar o título da Europa. E eu fui igual, andei para aí uma semana a olhar para o cinto. Antes de falares do negativo, olhar para estes cintos, relembras-te sempre desses momentos também, quando olhas para eles? Ou também, sei lá, olhas para eles e pensas em tudo o que tiveste de passar para os conseguir? É assim, o mais feliz foi o de kickbox. O de full contacto foi muito penoso, porque houve uma situação exatamente um dia antes de tudo montado, um dia antes o cinto estava acertado em 75 kg e houve uma imposição da Federação em que o cinto fosse em 71. E houve ali um desgaste bruto, tanto, não só meu, do adversário também, para baixarmos. Em 24 horas baixámos e eu dei 69,5 kg na balança, completamente desidratado, cheio de fome. Aqueles sacrifícios em extremos de fraqueza, e demos o peso os dois e lutámos, e sei que foi mesmo um cinto de sacrifício. Foi mais, eu acho que ganhei o full contacto, ganhei-o mentalmente. Que também é muito importante em cima do ringue, seja qual for o desporto de combate, a parte mental funciona muito também, não é? É algo que também vão adquirindo. Já disseste, passaste pelo boxe, fizeste MMA, dentro destas vertentes todas, full contact, kick, o que tu gostas mais é mesmo o kick ou há algo que te preencha? O que eu gosto mais é o kick na vertente do K1. A minha paixão é o kick na vertente do K1, com joelho. Até porque eu acho que neste momento vai ser o futuro do kickbox.
boxe, vai ser o K1 imposto completamente. Agora, a nível de conhecimento e de exigência em todos os aspectos, o MMA, ou seja, o vale tudo. Que ali o jiu-jitsu que tem uma grande influência às O vezes. MMA é uma bíblia. Porque é tudo, não é? Ali, todas as Exatamente. modalidades, como diz, Mixed Martial Arts, não é? Está tudo lá dentro. Temos portanto, que aprender um bocadinho de tudo, estamos em contacto com 2, 3 professores, um que dá isto, outro dá aquilo, outro dá aquilo, e a nível de dedicação, de resposta, é o mais completo, É até mais por causa completo. disso. Atílio, falou agora de uma coisa muito importante que é o K1, e para quem é aficionado, e aqui no Porto Canal cada vez vão sendo mais ligados aos esportes de combate, fica sempre aquela dúvida, tendo grandes campeões como o Atílio, agora mais recentemente o Ricardo Fernandes, o José Reis, o Arnaldo, etc., são o Zenga, alguns dos melhores do mundo que chegam a qualquer lado e ganham, ou quando não ganham, dão grandes espetáculos. Mas depois não aparecem no K1, a gente fica aqui, os portugueses ficam a saber, então, mas o que é que se passa? é verdade, é verdade. É uma frustração até a nível nacional. Até em pesados temos 2 grandes nomes que podiam. Sim, o Dau e também O Sousa e o Évora. o Évora, exatamente, o Humberto Évora, que foi o Sousa e o Dau que Évora. ganhou, eu estava a tentar lembrar o Eduardo. Exatamente. O Portanto, Sousa e o Évora. em podiam todas as ir. classes temos gente com capacidade. Eu acho que essa pergunta deve ser feita aos promotores deste país, principalmente aos promotores. Porque são eles que têm que fazer essa ponte, não é? Exatamente. Eu sei que às vezes é uma questão monetária ou de força da federação em si. Nós temos mais títulos até, por exemplo, que os alemães, Exatamente. e os alemães têm lá e nós não temos, mas acho que é mesmo uma questão de propagandear o atleta português. Por qualidade há, Porque não há a qualidade dúvidas. está não é? lá, a qualidade está lá. O Zé Reis já teve a bica ali muito tempo a entrar, Exatamente. várias vezes. Já ganhou aos melhores que lá estão, que já Já vieram jogaram. até aqui a Portugal e ele já lhes ganhou. Já isso ganhou, não entendo, não percebo porque é que não vai. Devia ir, tem todo o direito de ir. O próprio Arnaldo também tem jogado na Super Pro e tem Exatamente. dado cartas, meu Deus. O Ricardo também, Campeão mais do mundo, novo. campeão da Europa, e não é? O Ricardo também. Temos outros nomes que podiam ter entrado também. Nunca E entramos. é pena, não é? A verdade é essa também, ao falar de ti, estamos a falar de um amante destes esportes, de mais que ninguém também gostavas se não fosses tu, de ver lá um português, Claro né, que ao sim, mais alto claro nível, que não é? sim, claro que sim. Portanto, e falamos agora dos pontos altos e também negativos para chegar a esta carreira. Se tivesses que apontar algo que te tenha faltado na tua carreira, foi isso? Foi o reconhecimento internacional, um título mundial ou europeu? Acho que Porque o quem reconhecimento- acompanhou a tua carreira, toda a gente dizia que tinhas potencialidade Sim, para isso. joguei, fiz os meus combates internacionais desde muito cedo. Fui daqueles dos mais novos. Acho que eu e o Ricardo fomos dos mais novos a jogar desde sempre. Desde Muito bem, a miúdos nível sempre, internacional. e com muito a nível nacional e para lá para fora. Fui muito à Espanha quando era miúdo. Joguei em galas de campeões do mundo, como o Simão Gonzalez, etc. Faltou mais que ficou-me, ou fica-me ainda, Esse amargo, não é? o amargo de principalmente o título da Europa. Ficou-me porque foi-me várias vezes prometido o título da Europa, porque era meu por direito, tinha os 2 cintos. Uma vez que tinhas estes cintos, Fui automaticamente várias estavas, vezes foi falado com o promotor, como é que é o título da Europa? Não, vamos ver, deixa eu ver se entra um encaixe monetário aqui ou ali e tal. Nunca veio. Eu acho que todos os atletas têm, mesmo quando estão na beira de continuo ou não continuo, desisto ou não desisto, têm podia ter feito mais. Toda a gente tem isto. E isso é algo que tu tens presente, não Toda é? a gente tem, sem dúvida. Podia ter feito mais. E depois, quando nos sentamos ou em frente à televisão ou na bancada, vemos ali coisas e a gente luta no banco. Está ali. Ainda tens esse bichinho, podes dizer, não é? Quando estás a ver, ainda te apetece. Eu vejo atletas já veteranos, muitas vezes nas galas, reparo, e eles estão ali a vibrar, e eu acho que qualquer lutador Fica para sempre, não é? é uma forma de estar na vida isto. Ou seja, ser isso é que somos tão poucos. lutador é de personalidade, mais do que tudo, não é? Por isso é que somos tão poucos. Aliás, há um estudo americano, daquelas faculdades americanas de desporto, que equivale o stress, aquela hora antes de entrar para o ringue, o stress antes do combate em si, só equivalente ao stress de guerra. Portanto, Eles fizeram um estudo com as tropas no Afeganistão e com os atletas antes de entrar para o ringue, e só conseguem equivaler esse stress, os esportes de combate, àquilo. Ou seja, porque nós pomos a nossa vida em risco lá em cima e sabemos que vamos fisicamente, vamos ficar magoados, mas vamos na mesma, e Só uma não há pergunta desporto nenhum assim. que eu aproveito para te fazer, Atílio, que é também uma curiosidade minha e que vou tentando sobre estas coisas. Quando tu vais lá para cima, no momento em que estás no ringue, pensas nisso, que te podes Não. magoar? Ou isso
imagino eu, a partir de tocar ali a sineta já não se pensa nisso. Ora bem, é quase um tabu. É um tabu, ou Porque isso seja, pode ser- todos nós sabemos que nos podemos magoar, todos nós sabemos que podemos sair dali sem vida ou gravemente feridos, todos nós sabemos, mas ninguém fala. Ninguém fala, ninguém diz, é assunto que se passa por cima. Porque se formos para falar, não, Então depois também não não subiu ao conseguimos. ringue, não é? Ninguém fala, mas toda a gente tem isso presente e acho que aqueles 3 degraus e quando fazemos aqueles 3 passos para subir ao ringue, acho que isso está presente no cantinho do olho de todo lutador. Seja amador, seja profissional, toda a gente sabe que se pode magoar mesmo, até porque eu já tive uma experiência assim e foi o que não acabei há um bocado, foi o meu pior combate, que estava a ser o meu melhor e acabou por ser o meu pior, que foi um título de K1 no Algarve, era novo, eu com 20 anos, um título de K1 no Algarve, era uma coisa grande na altura. Exatamente. E estava-me a correr muito bem o combate. Foi um combate que foi um bocado acertado na altura, em cima da mesa, porque o gajo que ia jogar comigo não veio, então joguei com um gajo de categoria acima. Portanto, com bastantes mais quilos, não é? E eu, com rodagem, jogava. Está tudo e tal. Eu jogava com toda a Até gente. porque há uma altura que só se quer ir lá para cima, não é? Isso é mesmo assim. Eu tive uma fase, Em que era se assim. calhar, que aí cometi graves erros, porque depois o físico Claro, paga não é fatos. exatamente ali, mas nos anos a seguir começa a vir as mazelas. Jogava com eu queria jogar. Claro. E estava a jogar, correu muito bem, eram 3 assaltos, em estilo K1, e estava muito bem, correu o primeiro assalto a ganhar perfeitamente, o segundo assalto perfeitamente, no terceiro relaxei e mesmo a acabar o combate, a 30 segundos, sou pegado com 2 joelhadas, ele faz um clinch simples, Sim, claro. que era mais alto ele, e pega-me com 2 joelhadas, uma aqui, e tenho aqui 12 pontos para provar, uma aqui e outra na anca. A da boca, abriu uma boca aqui, 12 pontos, foi logo interrompido o combate, porque o line era muito grande. Claro. E a da anca deu-me 6 meses paralisado da perna direita, com a vida toda empatada e o diagnóstico de vários médicos que era uma cadeira de rodas. E isso durante 6 meses negros da minha vida, que eu até tento, normalmente as pessoas quando me falam nisso, eu tento esquecer e viro a página, uma página E negra da conseguiste minha virá-la, vida. a verdade é essa, não é? Conseguiste virá-la. Mas sem querer falar muito nisso, obviamente, porque é um momento muito complicado. Mas lembras-te o que é que pensaste logo a seguir? O que é que te passou pela cabeça? Eu na altura não dei muito valor à perna, dei mais valor à boca. À boca. À Na boca, perna estava sempre a ir ao espelho e tal. Porque era aquela questão À boca. visível. Eu lembro que vim para casa e os médicos lá embaixo diziam-me que eu tinha que ir ao médico, que eu fui para casa, vivia sozinho, deitei-me na cama e quando me tentei levantar de manhã a perna estava sem ação. Eu virei-me, passei para o lado direito, meti a perna nada. e caí. Eu só aí tive consciência da gravidade. Da gravidade da situação. Da gravidade. E andei ali meses a correr Não para o pensaste em hospital. deixar nesse momento? Aliás, Passou-te pela eu não cabeça? pensei. Os médicos, Achavas que já não podias, eu não é? estava no segundo ano de Educação Física, eu dava aulas para sobreviver, dava aulas de musculação, de esportes de combate, aos miúdos, e treinava e combatia. Tudo isso dependia de mim, do meu físico. E eu fiquei... Claro. E ainda ganhava um extra de vez em quando a trabalhar à noite também, que dependia de mim, estar ali em pé, não é? A fazer a nossa figura. Fiquei sem a perna direita. Arrastava completamente a perna direita. Aliás, houve um médico do Pedro Espano que chegou-me a entregar mesmo a cadeira de rodas para eu trazer para casa. Eu não quis, não tratei mal, coitado do homem. Exatamente. Não quis, não tratei mal. E Era aquela sofri. frustração também normal. Era o desespero muito grande. Tive alguns amigos que estiveram ao meu lado na altura, a minha família também. Aproximei-me um bocado mais da minha família nessa altura, mas Portanto, até nisso os chorava esportes de combate muito. foram importantes para ti. Conseguiste, Sim. até a nível familiar, de um momento mau, se tirar algo muito positivo. chorava muito por causa daquilo, porque pensava Mas que a minha vida conseguiste ia ultrapassar acabar. isso por causa da força de vontade que tiveste? E foi a força de vontade, porque depois, depois a medicina desportiva não é exatamente como a medicina convencional. Depois vai muito de cada médico, tem uma teoria. E há aquele médico que acredita sempre que vai conseguir tratar essa situação. E depois eles baseiam-se tudo no futebol. Por exemplo, não há um especialista da medicina desportiva para o desporto de combate em si. Na América há, que é o homem do canto até. Claro, que exatamente. Em Portugal não há isso, ainda não temos o desporto. Eu não evoluído evoluiu para a isso. esse ponto. Então eu tinha uma lesão, que era uma ruptura das partes mole da anca. E depois vinha o gajo do futebol e dizia que era isto. E depois vinha o da fisioterapia e dizia que era aquilo. Depois via o fisiatra e dizia que era outra coisa. E eu tomava, enchia-me de todo tipo de medicação, cortisona, ganhei peso, muito peso, não sabia o que é que havia de fazer, as dores eram contínuas.
injeções todos os dias, e eu um dia sozinho em casa comecei a desesperar, isto não passa, não passa, não passa. O desespero é tanto que a gente já vai para as medicinas alternativas, Claro. para as massagens, acupunturas, mesinhas, Tenta-se tudo, não é? indireitas. E um dia lembrei-me, não vou tomar mais nada, nem mais drogas, nem mais nada. Fiz um saquinho que tinha lá, meti ao ombro a mancar, fui para o ginásio, e eles, tu estás doido, não podes, não podes, não podes, não podes. E eu devagarinho no tapete, lembro-me que andei ali 3 semanas só com o mínimo, Só a fazer ali... a fazer exercícios, comecei a aplicar o meu conhecimento desportivo. Que também estavas na faculdade a aprender essas Exatamente, coisas. e sempre tive muita formação complementar, que eu Foi uma preocupação tua também. Sim, sempre tirei cursos por fora, formações por fora. Então comecei a aplicar eu próprio em mim, fazer experiências de movimentação articular, recuperação, como se estivesse a fazer uma fisioterapia a mim próprio. E fui devagarinho, fui fazendo nas máquinas, outros sozinho, era só de movimentação e balanços até, como se tu quase estivesse a olear uma máquina outra vez. Era o que eu pensava na altura. E o que é certo é que correu bem. E 3 meses depois fui campeão de full contacto de amadores. E peguei na medalha, fui ao hospital, ao Pedro Spano, ao que me queria dar, e fui-lhe mostrar, e ele, pá, ainda bem que estava errado, e ainda bem, e tal, e olha, desculpe lá, eu na altura tratei um bocado mal, mas... Mas isso o próprio médico deve ter percebido. Tílio, mas há questões de... Falar em desportos de combate é falar em capacidade de superação. Ainda recentemente tiveste um combate, partiste o pé ao segundo assalto e jogaste com o pé partido até ao quinto. Isso só se consegue com muita capacidade de superação. Eu vou dizer a expressão que me dizem. Vocês estão malucos. Isso, claro, é normal que a maior parte das pessoas Vocês estão digam isso. malucos. Partiste o pé e foi naquele golpe típico, pé com canela. Foi o golpe típico, o kick, não é? aquilo foi mais a discrepância do peso do também, peso. que faz muita diferença. Nem toda a gente, era o Mauro Amaral, um campeão de MMA, muito conhecido, um internacional até, o Mauro Amaral, nem toda a gente aceita um combate com o Mauro, que é um grande atleta, fisicamente é um tanque de guerra, e eu aceitei jogar um K1 com ele. Eu com 75 quilos, ele a rondar os 80 e muitos, e pronto, joguei, o combate estava tranquilo, um combate estilista como eu costumo fazer, e houve ali um toque, ao segundo assalto, que eu chuto com muita violência, e ele faz uma defesa que é chamada defesa holandesa, que levantar a canela, não é? É levantar a canela, mas puxa ligeiramente o pé para trás e dá mais o joelho, e então o peito do pé apanha ao joelho, e partiu. E eu tenho a fratura da parte da frente dos pés, doeu-me logo na altura, mas a quente, a adrenalina, andou. A questão é que tu ainda fazes mais 3 assaltos, isso é que é... Cheguei ao quarto, o pé parecia que tinha uma manga em cima, uma fruta. O médico queria interromper o combate e eu, não, estou bem, e fui adiando, acabei, mesmo em cima do ringue, lembro que estava a receber a vitória e já estava com umas 2 latentes no pé, mas disfarcei. Portanto, ainda ganhaste, apesar de tudo. Ganhei aos pontos. Sacrifício. E acho que como todos os atletas de esportes de combate, até entrar no túnel estávamos espetaculares. Vamos para a entrevista e tudo. Depois quando se chega lá dentro é que é... Quando saímos do público, ai meu Deus. Aí é que já é altura por gelo e ver. Atílio, muito obrigado por teres vindo aqui ao lado B contar essa fantástica história de vida. Espero que continues obviamente ligado e vais ficar certamente que isto é para sempre. Portanto, foi Atílio, o gladiador coelho, é assim que ficou conhecido e é assim que tem que ser relembrado. Um dos grandes nomes dos desportos de combate, das artes marciais em Portugal, que passou por aqui no lado B.